A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos estar falando sobre os dons do Espírito Santo. E, contamos hoje com a participação do pastor Gilberto, pastor responsável pela área de Palmeiras das Missões. Gostaria que o pastor pudesse apresentar. Glórias a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos, amados ouvintes, amados videologados. Estaremos aqui neste momento, juntamente com o irmão Felipe, conforme falou, né? Aceitamos esse convite dele aí, para estarmos juntamente com ele aí discorrendo, segundo Deus nos conceder, uma parte da palavra do Senhor muito importante, e que é sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. Assunto esse que, às vezes, muitas pessoas têm dúvidas, né? E nós queremos aqui, dentro do possível, dentro do que Deus nos conceder, estar auxiliando os irmãos aí, né, com a explanação do que diz a palavra de Deus sobre este assunto. Creio que Deus vai nos preparando, porque lá no céu vai ser tudo perfeito, vai ser tudo de acordo com a presença de Deus, de acordo com uma natureza divina. Hoje nós temos uma natureza que ela é inclinada para o pecado, inclinada para o erro, inclinada para as falhas. Nossa natureza é uma natureza contaminada pelo pecado. A Bíblia diz que vai ter um dia que todos nós seremos transformados. E aí a gente vai viver segundo a vontade de Deus. Mas Deus tem ferramentas. Entendo que o pastor me corrija, né? Mas creio que Deus tem ferramentas para trabalhar na nossa vida. Deus trabalha através dos dons do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Deus trabalha através da sua palavra. Deus trabalha até mesmo através de situações de dificuldade para nos lapidar e nos melhorar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre os dons do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, que é algo maravilhoso que temos na palavra de Deus, da maneira com que Deus trabalha através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Glórias a Deus. É bem isso aí, irmão Felipe. Precisamos entender, primeiramente, que o primeiro processo que acontece na vida do salvo é a regeneração, também chamada novo nascimento. Então, a primeira preocupação que a pessoa deve ter quando aceita o Senhor Jesus tem que ser realmente uma coisa de coração. Por quê? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como Salvador das nossas almas, então, naquele momento que nós cremos, é por isso que a Bíblia diz, quem crer, né, e for batizado será salvo. A palavra de Deus também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir do momento que alguém crê de coração, verdadeiramente crê no nome do Senhor Jesus, esta profissão de fé, ela, na verdade, ela tem como origem a palavra de Deus. Então, a própria palavra confirma isso quando diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que a fé não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Então, esse próprio crer, ele vem de uma disposição do coração humano favorável a Deus. O ser humano, por si só, ele não consegue crer e mudar a sua vida para que venha agradar a Deus. Isso só é possível mediante, primeiro, a ação da palavra de Deus, que, acompanhada de uma ação poderosa do Espírito Santo, traz esta fé ao coração da pessoa.
Então, o que acontece? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto o Espírito Santo não convence o homem continua como natural. Então, como homem natural, ele não entende as coisas espirituais e a sua tendência é rejeitar. E o homem natural também, ele não reconhece os seus pecados. Ele não se identifica como pecador, não consegue identificar o pecado na sua vida. Então, com o advento do Espírito Santo, quando ele recebe, aleluia, esse convencimento pelo Espírito Santo, então ele consegue crer na palavra. E a palavra, então, vai lhe trazer, né, a orientação, como deve dirigir a sua vida, agora não mais como velha criatura, mas como nova criatura, como nascido de novo. Então, o que nós vemos? Que aí já não é mais uma ação do espírito humano, não é mais uma ação da vontade humana, mas com a natureza divina implementada no ser humano, no seu espírito, pelo Espírito Santo, então essa pessoa consegue, né? Primeira revelação que alguém tem ao crer em Jesus, ela consegue identificar-se e reconhecer-se como pecador. E então, a partir disso, abre-se a porta para que realmente sua vida seja transformada. E isso só será possível mediante a ação do Espírito Santo. Então, a pessoa recebe o fruto do Espírito, né? E esse fruto do Espírito que é a regeneração, também chamado novo nascimento. Irmão Felipe, não sei se o senhor tem algo a dizer ou alguma dúvida até aqui essa parte. O que eu acho interessante, talvez nós até trazer mais essa questão do convencimento do Espírito Santo, com base no pecado, na justiça e no juízo. Eu acho interessante, né, que o homem por si só, ele não é convencido, a sua natureza, ele não é convencido do pecado. Trazendo ponto a ponto, né? Eu gostaria que o pastor também acrescentasse. Não é convencida, por exemplo, do pecado. A pessoa, até um certo ponto, as pessoas acreditam que até certo ponto elas erram em determinadas coisas, mas não com a profundidade daquilo que ensina a palavra de Deus, né? Então é necessário, por exemplo, a pessoa pode, ela sabe que é errado matar uma inocente. Ela sabe que muitas coisas são erradas, né? Mas, mas agora, com a profundidade do que a Bíblia diz que é pecado, às vezes uma simples ação, uma simples atitude, um simples pensamento, né? Também da justiça que é a justiça verdadeira, a justiça da palavra, né? E por fim do juízo, que as pessoas acham que não vai haver uma prestação de contas, né? Talvez não vai se haver uma prestação de contas, mas um dia todo o joelho vai se dobrar e todos vamos ter que prestar contas das nossas obras, das nossas atitudes, né, perante Deus. Esse é um ponto que eu acho maravilhoso, né, que a Bíblia, nenhuma palavra que está na Bíblia tá lá em vão, né? E essa trilogia que a Bíblia apresenta ali, eu acho muito interessante, do pecado, da justiça e do juízo. É porque, veja bem, a natureza do homem é a natureza caída, né? Quando Adão ele pecou, então ele perdeu o domínio, perdeu a autoridade espiritual e a partir daí então o ser humano, todo ser humano tem essa natureza caída. Então o que acontece? O ser humano vai manifestar essa natureza caída, vai mostrar as suas obras más, vai mostrar as obras da carne, como está em Gálatas também, daqui a pouquinho nós vamos ler. E veja bem, muitas vezes, o irmão mencionou aí, muitas vezes a pessoa tem um agir correto, mas está mais ligado não à questão espiritual, mas está ligado à moral, né? E a moral, muitas vezes, ela é, na maioria dos casos, a moral, por si só, ela é implementada
pelo sistema, por uma sociedade. Uma sociedade, então, vai dizer o que é correto e o que é errado. Por outro lado, o ser humano tem também a ética. A ética vem do interior do ser humano, onde o ser humano ele decide, de acordo com a sua consciência, a sua mente, o seu entendimento, o que é certo e o que é errado. Então, lá no Jardim do Éden, antes da queda, a ética era a ética divina, era a ética espiritual, não era a ética humana. Então, para Adão e Eva, o certo era o que Deus disse que era certo, e o errado é aquilo que Deus disse que era errado. Agora, a partir do momento da queda do ser humano, o certo e o errado passou a ser condicionado às circunstâncias, à sociedade, à cultura. E então, veja bem, até a moral muitas vezes é atropelada, digo a boa moral, de acordo com a conveniência, né? Uma pessoa, muitas vezes, ela vai ser honesta até onde lhe interessa. Daqui a pouco, conforme o meio, o trabalho, a circunstância que se apresenta, ela muitas vezes se deixa corromper. Agora, o que a natureza divina vai trazer, o novo nascimento, é justamente essa transformação, aonde o homem ele não vai se dirigir mais pelo seu pensamento, pela sua mente, pela sua tradição familiar, pela sua herança, enfim, né, sua herança cultural. Ele vai voltar àquela ética, a ética divina. Então, essa é a questão. Ele entende, ele recebe a revelação, primeiro, que é pecador. Todos somos pecadores, né? Essa é a primeira das leis espirituais. Então, a primeira lei espiritual, todos são pecadores. Segunda lei, todos precisam de arrependimento, todos precisam de salvação, e a salvação vem mediante o arrependimento, né? E terceiro, existe um Salvador, glória a Deus por isso, né? Existe um Salvador que é o Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a última lei espiritual, para ser salvo, precisa aceitar o Senhor. Então, vindo essa nova natureza, o ser humano é transformado. A palavra de Deus diz em Gálatas, né? Eu acho oportuno nós lermos já a palavra, não ficar em nossas palavras, mas a palavra de Deus, ela tem a primazia. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a seguir, vai mostrar a necessidade, né, de andar em espírito, aqui para aqueles que nasceram de novo. Então, o versículo 16 diz assim, ó: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, por quê? Porque a carne, ela exige uma satisfação. A carne, ela exige prazer, seja ele lícito ou não, seja ele aprovado por Deus ou não. A carne requer, né? A carne requer a satisfação dos seus prazeres. Agora, veja o que diz o versículo 17: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, aqui vem uma coisa muito interessante, que ainda que nós tenhamos nascido de novo, ainda que nós tenhamos a natureza divina, aquela velha natureza, pelo fato de ainda estarmos neste corpo, aquela velha natureza ainda está presente. Lembra? Nós temos uma mente é como um HD, né? Existe a memória, existe a gravação de todos os momentos da nossa vida. Então, o que acontece? Nós ainda temos aquela velha natureza em nós, que precisa ser crucificada. A nossa carne precisa ser crucificada. E como fazemos isso? Dizendo não para a carne. A cada vez que a nossa carne exige a satisfação de um prazer não lícito, né? Ou contrário à palavra de Deus,
nós precisamos dizer não para a nossa carne. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, não basta nós dizermos não para a nossa carne, precisamos dizer sim para o nosso espírito, porque o nosso espírito também é um corpo, e esse corpo precisa ser alimentado. Só que esse corpo se alimenta de coisas espirituais. Então, por isso, precisamos, né, de oração, precisamos alimentar da palavra do Senhor. Irmão Felipe, nós vemos que hoje em dia está sendo colocado de lado a Bíblia, a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é o maná do céu, ela é o pão vivo do céu, é o pão que alimenta o nosso espírito e a palavra do Senhor. Por que que muitas pessoas enfraquecem na fé, acabam desviando? Porque deixam de alimentar o seu espírito. E a carne, há uma oferta quase ilimitada para a carne. A carne sempre tem algo sendo servido para a satisfação da carne. Então, nós precisamos crucificar a nossa carne, enxergar esta realidade, que eu tenho um espírito e esse espírito precisa ser, né, alimentado, precisa ser fortalecido, porque é o que a palavra do Senhor diz, né? Eu preciso andar em espírito para não cumprir isto que é como uma, vamos dizer assim, é como uma escravidão da carne, para não satisfazer a concupiscência da carne, porque a concupiscência e a cobiça são, né, coisas que sujeitam a carne, mantém a nossa carne, aliás, assim, não escravizar, mantém nosso espírito, né, neutro, e a carne, sendo escrava da pecaminosidade, a carne ela se torna fortalecida, né, porque ela não está sendo crucificada, né, como a Bíblia manda, mas eu estou sendo, como pessoa, escravizado por satisfazer a carne. Então você vê quando as pessoas são escravos do pecado, escravo do vício, né? Ela está sendo escravizada para satisfazer a sua carne, os prazeres que a carne requer. Então, por isso que eu digo, não deixe de ser uma escravidão. A pessoa torna-se escrava dos prazeres da carne. Então, você vê pessoas que se viciam no cigarro, na drogadição, na prostituição, tantas coisas pecaminosas, que a pessoa se torna escrava. Por quê? Porque a sua carne o está escravizando. E como o espírito, né, não é convertido, ou sendo convertido não é alimentado, então o espírito não tem força. Ele é um corpo que está ali, mas é um corpo que está, vamos dizer assim, em coma, enfraquecido, sem poder de reação, porque ele não recebeu o alimento, né? Agora, quando nós realmente alimentamos o nosso espírito, temos vida com Deus, temos comunhão com Deus, oramos, esse nosso homem interior, ele é avivado, ele é desperto, ele é fortalecido, e ele tem autoridade de Deus para resistir o pecado, para resistir o mal e conseguir, de fato, ter uma vida espiritual, uma vida plena diante de Deus. Irmão Felipe, o senhor tem algo a falar, irmão Felipe? Quando Jesus entra na casa, ele varre, deixa ela adornada, deixa ela, deixa ela em bom estado, né? Só que se a pessoa não buscar em Deus, como o Senhor diz, né, na oração, mortificando, crucificando a sua carne, os demônios voltam, encontram a casa varrida e adornada e retornam para casa por causa que a casa está vazia, né? É o que acontece, irmãos. Este limpa, adornada, é de acordo com as coisas do mundo, é de acordo com a vontade de Satanás. Para ele está bem, né? Para ele está bem. Para esse espírito maligno que antes habitava essa casa, essa vida, para ele estar bem, né? Então, isso é tão terrível que quando a pessoa, então, deixa uma vida espiritual e cai novamente no pecado, no erro, aquele espírito, a Bíblia diz que ele não vem mais sozinho, né? Ele traz mais sete, ou seja, ele pede reforço, ele pede reforço. E então a Bíblia diz que o estado dessa pessoa é pior do que o último.
Agora, interessante, irmão Felipe, que a Bíblia diz as obras da carne, né? Capítulo 5 de Gálatas e o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Glórias a Deus. Então, veja, meu irmão, que a Bíblia ela traz a verdade, ela traz a realidade. E como a gente vê essas coisas, meus irmãos, se olhar para o mundo, você vê que isso é uma realidade na vida das pessoas. Agora, o que não pode é estas obras da carne estar presente na vida de quem já serve a Deus, de quem nasceu de novo. Porque, lembrando, o novo nascimento, ele traz a natureza divina, mas ele não é um ato automático que, a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, recebeu um novo nascimento, ela já está completamente preparada para a salvação, para a vida eterna. Não, nós sabemos que a santificação, ela é progressiva. Então, este novo nascimento, ela não é algo assim que vai de imediato transformar a minha forma de falar, minha forma de agir. Eu recebi no meu coração. Eu preciso entender isso. O novo nascimento é como uma revelação divina, né, ao meu coração, ao meu espírito. E agora eu preciso dar crédito a esta revelação e dar prosseguimento na minha vida. Porque, veja, o que Jesus falou para Nicodemos, está em João 3:3, né? Quando Nicodemos vai procurar Jesus, e Jesus disse para ele, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Depois ele vai dizer que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, a primeira coisa é ver o reino do céu. O que é ver? É ter a revelação. Então, veja bem, quando eu recebo um novo nascimento, a primeira revelação, como nós já mencionamos, a primeira revelação que eu recebo é que sou um pecador, né? Eu sou convencido que sou um pecador, reconheço minhas misérias, meus pecados e reconheço a necessidade de salvação. Então, o Espírito Santo traz ao meu coração o novo nascimento, a revelação do que é reino do céu. Eu recebo no meu coração a revelação do que é ser filho de Deus. Então, aquela iluminação, eu preciso dar continuidade. Eu preciso pegar ela, né? Porque ela traz um impacto de fé, um impacto de convicção no meu coração. Só que eu não posso pegar aquilo e esqueci. Bom, agora eu pego uma credencial, me batizo, pego a credencial de crente, né? E vou continuar na igreja, está resolvido o problema. Não, eu preciso lembrar que existe esse combate aqui, ó. A minha velha natureza não vai aceitar. A minha velha natureza vai reagir, porque aquilo que eu recebo de Deus para o meu espírito, o novo nascimento, a santificação, ela começa de dentro para fora. Então, o novo nascimento vai fazer isso, vai trazer, né, a santificação do meu espírito para a minha alma e para o meu corpo. É como uma lâmpada que acende no meu interior e vai iluminando todo o meu ser. Mas eu preciso dar crédito, dar vazão, dar liberdade, né? E trabalhar em favor desse crescimento, dessa santificação. Então, eu recebo, na sequência aqui, vai falar, né, sobre o fruto do Espírito, começa no versículo 22. Então, veja bem o que é o fruto do Espírito. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E olha o que diz mais: contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E olha que coisa linda, diz o versículo 25: se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Ou seja, não basta eu dizer que eu tenho Espírito, não basta eu sentir dentro de mim, aleluia, que eu tenho o Espírito Santo, que eu vivo no Espírito. Eu também tenho que andar, ou seja, a minha vida toda tem que ser um testemunho de que eu estou no Espírito, que eu realmente nasci de novo. Então, veja, irmão Felipe, que o novo nascimento traz no meu coração, né, a primeira coisa aqui, ó, traz o amor, amor, alegria e paz. Isso aqui não vem do homem. Isso aqui não é aquele amor que no mundo chamam, né, o sentimento, a emoção. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, este amor, ele é o amor divino derramado em nosso coração. Não é aquele amor nosso, aquele amor egoísta, aquele amor carnal, aquele amor que é parcial, né? Aquele amor que tem lado, que tem motivo. Eu amo aquele que me ama. Não é aquele amor natural, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão, eu amo meu filho. Não. Esse é o amor de Deus que é derramado em nossos corações para que nós consigamos amar, aleluia, amar como Deus quer que nós amemos, na medida que Deus quer que nós amemos e da forma como Ele quer que nós amemos. Isso sim. Então, esse amor ele vai trazer também junto, né, ali a alegria. Não é alegria carnal, não é alegria natural, também é alegria do Espírito, né? E vai trazer também a paz. Então, quando nós recebemos isso no nosso coração, isso tudo é o fruto do Espírito. Isso não é a minha carne que está trazendo alguma coisa nova. Não é o meu eu que está produzindo algo novo. Não, isso é uma novidade. É uma novidade. É uma novidade, é algo novo que nasceu na minha vida pela ação sobrenatural do Espírito Santo. E essa ação sobrenatural do Espírito Santo na minha vida é que vai gerar, né, essas demais partes, esses demais gomos do fruto do Espírito. Por que, irmão Felipe, que não diz assim, ó, os frutos do Espírito? Porque é um efeito só, é uma ação só. Não é assim que Deus vai me dar um pouco de amor e daqui a uns anos eu vou ter paz. Não, o fruto do Espírito, essa natureza divina no meu coração, traz esta revelação completa. Isso aqui é a fórmula espiritual para a minha salvação. Veja bem, muitas vezes a pessoa tem um grande foco nos dons espirituais, e é importante, é necessário, né? Mas o fruto do Espírito, ele é essencial para a minha salvação. Se eu não tiver o fruto do Espírito, né, eu não terei a salvação. Veja bem que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, né, ele vai dizer algo muito interessante. Ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ele vai dando sequência nesse capítulo inteiro. O que ele está dizendo? O primeiro versículo é interessante. Ele está dizendo que se eu não tiver o amor, essa minha espiritualidade não passa de uma madeira batendo numa lata, né? Aquele tempo era mais costumeiro, né? O bater do sino, bater no bronze, é o que fazia, né, mais som. Mas para nós hoje, popularmente falando, é a mesma coisa que um menino que pega um pau e começa a bater numa lata, ou seja, não tem efeito nenhum, não tem resultado nenhum. Então, tem pessoas que dizem que o amor é o melhor dom. Amor não é dom, é obrigação. É obrigação, né? A palavra de Deus diz, né? Você vê toda a lei, todo o mandamento, toda a Bíblia, ela se resume nisso, no amor. Amarás o Senhor teu Deus, não é amarás acima disso, acima daquilo, não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
com todas as tuas forças. Olha só, é coisa tremenda, né? Olha, coisa tremenda. Então, de todo o coração, toda a tua força, a palavra de Deus, irmãos, ela traz esse destaque tão grande. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, porque daí o amor dele faz parte da nossa vida, né? Então, temos que amar com o nosso espírito, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o profundo do nosso coração, precisamos amar o Senhor. Quando foi perguntado a Jesus qual era o maior mandamento, ele disse: esse era o maior. E o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, sem amor não existe salvação, não existe relacionamento com Deus, né? Sem o amor. Então, o amor de Deus é derramado em nossos corações. E muitas vezes a pessoa acha que tem grande espiritualidade, ou porque prega bem, ou porque canta bem, ou porque é reconhecido pelo povo por uma das suas características, por uma das suas qualidades, até por alguns dos seus dons, né, que julga ter. Mas se não tiver amor, a Bíblia diz nada, 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 nada é nada, né? Nada seria. Irmão Felipe, o senhor deseja falar alguma coisa? Os dons do Espírito se refere ao caráter do cristão, né? O modo operante, a maneira... Aquilo... Nada adianta a pessoa, como diz, né? Como o sino que retine, como o metal que soa, né? De nada adianta a pessoa ter uma aparência, né? Uma aparência de dons e tudo mais. Mas se ela não dá o fruto, né? O fruto tem a capacidade de despregar aquilo que ele pregou com as palavras ou com... O irmão, veja, por que, que é importante? Nós estamos partindo do princípio, né? Não adianta eu falar em dons do Espírito se nós não trazermos a realidade de mantermos, né, mantermos a nossa santificação, mantermos esta santificação que é progressiva. Eu preciso manter a comunhão com Deus, para que não aconteça de repente, eu estar ganhando almas, até estar fazendo campanhas, quem sabe pregando, quem sabe louvando, quem sabe profetizando, né? E eu posso estar sendo instrumento de Deus para as vidas, né? Então, pessoas são abençoadas, as bênçãos de Deus vêm através de mim, mas o que adianta se não for para mim? A Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Então, esse ganhar o mundo inteiro pode ser tanto financeiramente, pode ser tanto na questão de sucesso, de fama, né? Tanto na questão também espiritual, de ter aí, ganhar almas mesmo, né? Ser instrumento de Deus até. Mas se ele perder a sua comunhão com Deus e perder a sua alma, perder a sua salvação, de que adiantou, né? De que adiantou? Lembra que Jesus vai falar naquele dia para aqueles que realmente não guardaram a palavra do Senhor, não tiveram uma vida de obediência, eles vão chegar e vão cobrar diante do Senhor. Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos os demônios, fizemos tantas coisas, e o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Então, olha, quando Jesus fala isso, veja bem que comunhão essas pessoas tiveram com Deus, então. Que vida tiveram com Deus? Nada. Vidas foram abençoadas? Foram. Vidas curadas? Foram curadas. Vidas foram libertas? Foram libertas. Mas aí a pessoa não cuidou da sua vida para com Deus. E o mais importante do que aquilo que eu faço é o que eu sou para Deus, né? Nós aprendemos no curso de ética ministerial que antes do meu trabalho, né, Deus quer a minha vida para Ele.
Então, antes de fazer algo para Deus, eu preciso ser alguém para Deus. Eu preciso ser servo de Deus. Eu preciso ser filho de Deus. Se eu alcançar a condição de salvo, né? Tudo aquilo que eu fizer vai redundar em galardão. Amém. Glórias a Deus. Mas eu não posso perder a minha salvação, porque se eu perder minha salvação, aí nem salvação, nem galardão. E precisamos entender e ler e estudar. Irmão Felipe, tem pessoas que nem sabem mais, né, o que é o fruto do Espírito e por isso acabam, né, não tendo essa prática. E você vê que, como nós falamos, a santificação é progressiva. A Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Mas o conhecimento é conhecimento de Deus. Não é o crescimento só teológico, o crescimento intelectual, o crescimento de ler muitos livros, isso é muito bom. Mas esse crescer no conhecimento é no conhecimento de Deus. É a cada dia mais eu conhecer o que Deus quer para a minha vida. A cada dia mais eu buscar o plano ideal de Deus para a minha vida. Ter conhecimento de Deus. Buscar entender o que Deus, né? Aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. E quando nós vimos o fruto do Espírito, nós podemos olhar e nos analisar. A palavra de Deus, ela é um espelho, e é um espelho muito sincero, o espelho da verdade. Quando nós podemos olhar em qualquer espelho físico e nos enganar. Nós podemos olhar, alguém pode olhar nossa foto, pode olhar um vídeo e se enganar. Nós podemos nos enganar com a opinião das pessoas, podemos nos enganar com o parecer que as pessoas têm, né, daquilo que somos ou não, mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela nos enquadra, né? E ela fala realmente aquilo que nós somos e que nós precisamos ser. E o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. E ele, através da palavra, ele nos instrui, nos ensina, nos faz lembrar todas as coisas, né? Então, veja bem, olha o que é o fruto do Espírito. Nós falamos amor, alegria, paz. Agora, veja, longanimidade, né? Longanimidade. Então, é um dos gomos do fruto do Espírito. Está junto no pacote do novo nascimento. Então, eu preciso, a cada dia mais, desenvolver isso na minha vida. Sendo longânimo, sendo paciente em extremo, né? E o que nós vemos muitas vezes, irmão Felipe? O crente é pavio curto. Muitas vezes o crente ele não tem essa longanimidade. Qualquer um que errar com ele a primeira vez, ele já marca na paleta. Já é motivo para contenda, já é motivo para sair da igreja, é motivo para trocar de igreja, né? Poxa, e ele esquece que se ele teve algum problema ali, o seu pecado está retido ali, porque a Bíblia diz, vai ter com teu irmão, né? Então, veja bem, nós falamos na longanimidade, benignidade, é o caráter daquele que é benigno, né? É o contrário de maligno. Então, o maligno, ele sempre pensa para o mal, ele acredita no mal e ele é a favor do mal. O benigno, não. O benigno, ele é a favor do bem. Ele não fica julgando, condenando, né? Uma pessoa pode errar com ele, mas ele não leva para o lado ruim, não vai condenar aquela pessoa, porque ele tem a benignidade, né, aí na sua vida. Então, o que mais? Depois da benignidade, bondade, né? Bondade, fidelidade também. O crente é fiel em tudo, né? É fiel em tudo, isso é fidelidade, isso vem, volto a dizer, não é uma boa intenção do coração, isso é algo espiritual, é dado por Deus, né? Através do Espírito Santo no seu coração. Mansidão, né? Meu Deus do céu, como é difícil a mansidão no nosso coração, a mansidão na nossa vida, né? E
Também, depois da mansidão, vem domínio próprio, o autocontrole, né? Meu Jesus do céu, como é importante isso. Então, veja, aqui essas qualificações, elas são espirituais na nossa vida. E nós precisamos nos examinar e ver se isso de fato está no meu coração, está na minha vida, está no meu espírito. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? A mansidão, domínio próprio. Isso eu preciso exercitar para que haja um crescimento em cada um desses princípios, haja um crescimento no meu coração, porque daí verdadeiramente eu sou nascido de novo. Eu me mantenho na condição de salvo. Isto aqui é suficiente para a minha salvação, né? Porque se eu criei realmente e nasci de novo, isso aqui gera salvação. E eu digo, irmão Felipe, a importância de ter o fruto do Espírito, porque ele testifica que eu nasci de novo. E a igreja visível de Jesus, ela é feita daqueles nascidos de novo. Nós aprendemos, estamos aprendendo aí com a nova revista, né, sobre a igreja, onde existem os chamados e os escolhidos, onde existe a igreja visível e a igreja invisível. E a igreja visível de Jesus é aquela igreja universal que está em todo o planeta Terra, em todos os cantos da Terra tem, né, algum número de crentes invisíveis que formam então a igreja universal, a igreja global, né? Então, a igreja de Jesus, o corpo de Jesus é feito de crentes, né, novo nascidos, crentes que nasceram de novo. Muitas vezes, irmão Felipe, as pessoas cometem equívoco. A igreja está desse jeito, a igreja evangélica virou isso, a igreja virou aquilo. Não, não. A igreja de Jesus, ela permanece como uma noiva pura, porque o Espírito Santo trabalha nela. O Espírito Santo trabalha para o crescimento espiritual da igreja, a santificação da igreja. E convencendo o crente a se corrigir, convencendo o crente a cada vez se dedicar mais a Deus, a cada vez abrir mão das coisas do mundo, né? Então o Espírito Santo ele nos ensina e o Espírito Santo nos mantém na presença do Senhor. Então a igreja invisível de Jesus vai muito bem, obrigado. Ela vai bem, né? Agora o que acontece, irmãos, que muitas vezes a pessoa peca, não se arrepende, volta às práticas do mundo, vive no pecado, então, ainda que ela tenha uma credencial, ainda que ela esteja ligada a uma igreja organizada, uma igreja visível, ela não é mais corpo de Cristo, porque ela deixou, aleluia, abandonou aquela natureza divina. Ela deixou perecer, né? Deixou ali sem força o seu espírito e a sua carne dominou, tomou, né, o domínio da sua vida e então morreu espiritualmente. Nós aprendemos quando é que um filho deixa de ser filho, quando morre, né? Então aquele pai não tem mais aquele filho. E da mesma forma, alguém perde a salvação, perde quando morre espiritualmente, ou seja, a carne assume o controle e passa a ser a vida daquele corpo e não mais o espírito. Então, o Espírito Santo, ele, a cada dia, ele age no novo nascido, fazendo com que esta regeneração seja progressiva, essa santificação seja progressiva. Então, a cada dia eu preciso ser mais crente. A cada dia, conforme o Espírito Santo vai nos dando revelações, né? Conforme nós vamos aprendendo pela palavra do Senhor, nós vamos nos santificando cada vez mais. Quando nós vemos aí, né, nós no Ministério de Restauração, nós vemos o nosso pastor presidente, que traz aí juntamente com a superintendência do ensino, né, traz esses conteúdos, as revistas, os livros, as revistas de escola bíblica. Nós vemos que a cada revista vem, né, uma revelação nova
de algo que é melhor para a nossa vida como crentes, que nos prepara mais e mais para estarmos aptos a morar no céu. Então, isso é maravilhoso. Isto é o cumprimento da palavra, que nos ensina que a santificação é progressiva. Agora, irmão Felipe, eu preciso ter em conta, preciso ter consciência de que a minha carne sempre vai atacar o meu espírito, é o que nós lemos ali, né? O espírito, ele luta contra a carne para que eu não peque. Mas a carne luta contra o espírito porque ela quer, né, satisfazer das pecaminosidades. Ela quer as obras malignas, quer as obras da carne, ela quer os prazeres, né? Então há esse combate. Então preciso estar atento. Que veja bem, irmão Felipe, cada vez que eu recebo o entendimento da palavra, eu recebo o ensinamento da palavra, que ninguém nasce sabendo. E se o novo convertido ele tem muito que aprender, todos nós sempre estamos aprendendo, né? Veja que a palavra de Deus diz, né, lá em Efésios, capítulo 4 e 11, a seguir ali, vai dizer que Deus deu para a igreja, Deus deu os apóstolos, Deus deu evangelista, né? Deus deu pastores, Deus deu mestres, profetas, né? Mestres é o último da lista. Então, veja bem, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, esses ministérios Deus deu para a igreja, isso não são cargos, são ministérios que Deus deu para a igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, a igreja recebe a oportunidade de crescer espiritualmente, de a cada dia melhorar. Então, nós precisamos, a cada mensagem que ouvimos, né? A cada palavra que ouvimos, nós precisamos colocar em prática. É o que Jesus chamou de casa na rocha. Então, quando Jesus fala da casa construída na areia e a casa construída na rocha, ele está falando de dois tipos, né, de pessoas. Ele está falando do crente teórico, o crente que ouve, que entende, que até decora versículo, decora a Bíblia, que lê, quem sabe, a Bíblia toda, que lê muitos livros, que tem uma biblioteca na mente. Só que tem detalhe. Por que eu disse que é teórico? Porque não pratica. Agora, o Senhor Jesus diz que aquele que pratica, que ouve a sua palavra e coloca em prática, o Senhor Jesus disse assim, ó, isso aqui é como aquela casa que é construída na rocha. Esse crente pode vir luta, pode vir tempestade, pode vir vendaval. Observe que ali vai falar de chuva vindo de cima, né? Água vindo de baixo, os rios transbordando, o vento vindo na lateral, ou seja, de todos os lados, por baixo, pelo lado e por cima, vem combates contra esta casa, né? Contra este salvo. Mas ele permanece inabalável, porque ele pratica a palavra. Irmão Felipe, Deus não tem compromisso com quem tem a Bíblia na mente, mas Deus tem compromisso com aquele que tem a palavra no coração e pratica, como o salmista diz, né? A tua palavra guardei, eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, eu tenho a tua palavra como uma bússola, como um guia para me ensinar nas minhas práticas, para que nas minhas práticas eu não venha a pecar contra ti. Eu gosto de mencionar Esdras, capítulo 7, versículo 10, que a Bíblia diz que Esdras dispôs o seu coração, né? Dispôs o seu coração, ou seja, tomou uma posição, se colocou à disposição de Deus, né? Primeiro, para entender a palavra, compreender a palavra, né? E depois para praticar a palavra. E por último, para ensinar o povo. Olha que coisa mais linda, por isso que eu digo, é a primeira vez na Bíblia que menciona um púlpito, né? Se todos os pregadores fossem como Esdras, né? Esdras, ele propôs no coração conhecer a Deus, conhecer a palavra. Propôs no coração praticar, fazer como Deus quer fazer, a vontade de Deus. E aí depois, então, ele, como exemplo de vida,
pregar e ensinar a palavra. Hoje em dia tem gente que prega, que faz e acontece, mas não vive a palavra, porque perderam muitas vezes a natureza divina. E como, irmão Felipe, a mente grava tudo, a nossa mente, ela vai gravar a palavra, vai gravar línguas estranhas, ela vai gravar tudo. É como um disco. Então, mesmo quando alguém sai da presença de Deus, pode continuar sendo um pregador. Muitos continuam sendo profeta mesmo depois que entristeceram o Espírito Santo, e daí não tem mais Deus. Deus não fala, e muitas vezes, deixa eu dizer para você, muitos são enganados por espíritos enganadores. O que a Bíblia diz? Né? Que haveria, nesses últimos tempos, doutrinas de demônios. Quando nós vemos o rei Acabe ali, observa, quantos profetas? 400 profetas, profetizando, né? Profetizando para o rei Acabe. E um detalhe, eles, né, pela expressão ali do Anania, ele não percebeu que não era o Espírito Santo que está usando ele. Porque quando Micaías traz aquela revelação, daquela visão que ele teve no céu, que era um espírito de mentira, né, que estava enganando ele disse, mas da onde saiu de mim o espírito e foi para ti? Então, veja que coisa interessante, né? Então, irmão, nós Espírito precisamos vindo da parte ter do próprio nova Deus. natureza. Pode falar, irmão Felipe. Não digo, interessante essa passagem que a Bíblia diz que o Espírito veio da parte do próprio Deus, né? Não foi uma coisa que veio, pelo menos o que eu entendo ali daquela passagem, não foi uma coisa que veio das trevas ou do inimigo. Foi o próprio Deus, de um espírito da parte de Deus ali que veio. O senhor me corrige se. O que acontece, irmãos, é que muitos esquecem uma coisa. Existe uma ideia errada que diz assim, ó, que existe uma guerra no universo entre Deus e o diabo. Isso é um engano terrível. Satanás é só uma criatura. Ele é uma criatura, é um ser criado. Não tem como comparar a força de Satanás com o poder de Deus. Deus está acima, muito, 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 muito acima, né? Então, o que acontece? Deus domina todo o universo e ninguém faz nada se não for da vontade de Deus, sem Deus mandar. Essa é a questão. Nós precisamos entender que só existe uma vontade soberana em todo o universo, não existe outra. Pode homens se achar poderosos, pode entidades se manifestarem, entidades espirituais, até malignas se manifestarem e se gabarem de grandes coisas, mas não. A única vontade soberana no universo é Deus. Deus é o único que não precisa pedir licença para ninguém para fazer alguma coisa. Por isso, é tolice quando alguém diz, mas onde é que Deus está, o que Deus está fazendo? Deus não é empregado de ninguém, Deus não precisa de ninguém, Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus criador de todas as coisas. Então, tudo são seres criados por Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso Deus poderoso, Deus criador, Deus que tem a vontade, né, soberana absoluta no universo. O resto são seres criados que vão agir conforme a vontade do Senhor. Nós aprendemos ali, né, no plano, projeto ideal, projeto divino para cada ser humano, nós aprendemos sobre a doutrina, então, né, da pré-formação. Então, Deus, desde o ventre lá da mãe, aquele ser que está sendo gerado, né, após concebido, ali Deus já escreveu um plano ideal para ele. Agora, a pessoa tem o livre-arbítrio e poderá seguir a vontade de Deus ou não. Deus dá essa liberdade. Agora, veja bem, irmão, sobre essa passagem específica que estamos falando. Preciso entender que todos estão debaixo da ordem de Deus, e Deus manda quem quer. E quando Deus manda, tem que obedecer. E nós precisamos entender uma coisa. Eu ouvi uma certa feita, um pregador, falar uma coisa que não é de todo errado, né? Usou uma linguagem um pouco grosseira, mas não deixa de ter certa verdade.
ele diz que Satanás é o cachorro de Deus. Quando Deus quer trazer alguém para o caminho do Senhor, tipo, muitas vezes a pessoa que se distancia, né? Então, Deus envia Satanás para afligi-lo lá e a pessoa volta para o caminho do Senhor. Então, precisamos entender o seguinte, irmão. Nós precisamos entender por que o mal sempre se oferece, esse espírito maligno sempre se oferece para fazer o mal e por que Deus aceita. A Bíblia diz que Deus tem os seus vasos de misericórdia, mas também Deus tem os seus vasos de ira. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, o que acontece? Deus, ele não vai usar, né, um servo seu, fiel, novo nascido, que tem o Espírito Santo, obediente a Deus, para ser um vaso de ira. Então, veja bem, como é que Deus vai usar alguém quando quando a palavra de Deus diz, quando o Senhor fala, eu crio o bem, eu crio o mal, né? Deus, então, ele usa o mal como juízo, é ou não é? O inferno, queimar no inferno é bom? Não é bom. É um bem? Não é um bem. É um mal? Sim, é um mal. Para que serve? Para executar juízo, né? Então, nós vemos quando você vê, por exemplo, e aí, irmão, é uma coisa que as pessoas esquecem, né? Que Deus, ele é Deus de justiça e ele executa o juízo segundo o seu critério. Deus não consulta homem, né? Então, quando Deus vê assim, ó, caiu a última gota, transbordou a taça da ira de Deus, Deus vai executar o juízo. Quando nós vemos, irmão, a passagem do rei Jeorão, né? Quando nós lemos a passagem do rei Jeorão, que era genro, né, de Acabe, a palavra do Senhor diz que ele foi tão mal e Deus, olha só, meu irmão, Deus, então, avisa ele que Deus o ferirá com uma enfermidade terrível, né? E se eu não me engano, foi aquela carta do profeta Elias, né, que trouxe esse alerta para o rei Jorão. E o que acontece? A Bíblia diz que esse rei Jorão foi tão mal, e a Bíblia diz, então, que Deus o feriu nas suas entranhas. E foi uma enfermidade tão terrível, entende-se assim, que apodreceu o seu organismo e saiu pelas suas entranhas. E a palavra de Deus diz que foi tão terrível que não teve nem ali um sepultamento digno, né? E é o rei que a Bíblia diz assim, ó, não deixou saudades. Então, foi duríssimo o juízo de Deus contra aquela pessoa. Então, Deus, sim, Deus pode usar o mal como juízo. Agora, preciso entender, irmãos, porque a Bíblia diz, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você vê Satanás, ao longo da Bíblia, fazer alguma coisa boa? Não. Se Satanás desse um bolo, fizesse um bolo, né, para uma pessoa, pode ter certeza, esse bolo estaria envenenado, né? Satanás é incapaz, mesmo quando ele opera um sinal, ali tem um mal embutido. Por que isso? Porque ele é incapaz de fazer o bem. Quando Deus criou o homem, o que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isto é referente não à imagem física, mas referente ao seu interior, né? Ao seu caráter, aquilo de bom, aquela parte boa da natureza divina para o homem. Então, por isso que o homem não pecava, né? Adão e Eva pecaram pela desobediência e depois de enganados pela serpente. Então, eu preciso ter claro isso. Satanás, ele perdeu, olha o que ele era lá no céu. Ele era o querubim ungido, o sinete da perfeição, né? Então, ele era uma criatura, assim, que era muito honrada no céu. Quando você estuda ali, Ezequiel e Isaías falam sobre Satanás, quando você estuda ali, a palavra de Deus diz que as vestes de Satanás, né, eram de Lúcifer, né? Até então chamado Lúcifer, né? Satanás é a denominação
veio como termo hebraico para adversário, né? Então, sempre que aparecia a palavra adversário no hebraico, é Satã. Então, veja bem, fora o ouro, havia 9 tipos de pedras preciosas que relatam nessa formosura de Lúcifer. Então, pela sua soberba, ele foi expulso do céu. Então, precisa entender uma coisa, o que é o céu? Nós vimos muitas coisas lindas, né, faladas sobre o céu, e, na verdade, nós lemos na palavra do Senhor, fala das ruas, fala dos muros, das portas que são pérolas. Então, tudo assim remete a coisas físicas, só que é muito além disso, é muito mais profundo do que isso, né? É por isso que Paulo vai dizer que quando ele foi arrebatado, né, ao terceiro céu, ele viu coisas que ao homem não é lícito falar. Então, ele teve contato com coisas muito gloriosas lá, né? João também, quando ele está tendo aquela visão, né, a palavra de Deus diz lá que os relâmpagos falam alguma coisa e o Senhor proíbe que ele escreva, né? Paulo também diz aos Coríntios, né, nem olho viu, né, nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é muita coisa tremenda. O céu, a Bíblia diz que Deus é amor. O céu é um lugar de glória, não tem lágrima, não tem choro, não tem nem noite, não tem mar, não tem doença, não tem nada. Então, você imagina que glória é o céu. Aí você consegue imaginar, não tem como imaginar, irmão Felipe, a gente pode assim, né, calcular na mente, mas não tem realmente como imaginar. Veja bem, eu creio que poucas pessoas falam isso, mas eu fico imaginando o que sentiremos no céu. Se aqui, irmão, quando você está em uma intimidade com Deus, eu creio que quando você é renovado no Espírito Santo, você recebe assim, né, uma presença gloriosa, sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo na tua vida. Você recebe aquela alegria tremenda que a gente diz assim, olha, parece que estou no céu. Agora imagina a gente recebendo isso aqui nesse corpo, né, que nós estamos nesta vida, né, vivendo na vida falha que realmente vivemos. Estamos nesta carne contaminada pelo pecado. Nós conseguimos sentir essa coisa tão boa. Que sentimento! O que nós sentiremos no céu? Que glória! Que coisa tão boa, maravilhosa, né? Nós conseguiremos encontrar no céu. Né? Muitas pessoas que foram arrebatadas em espírito, o que elas dizem que não queriam vir mais, não queriam voltar de jeito nenhum mais. Né? Eu ouvi alguns testemunhos disso, que é indescritível o que se sente lá. Agora, veja bem, se Satanás simplesmente fosse expulso, né, e não tivesse perdido essa natureza gloriosa que ele tinha, ele continuaria, quem sabe, fazendo alguma coisa boa, quem sabe alcançaria perdão, mas não. A verdade é que, ao ser expulso do céu, ele perdeu toda a sua glória. Ele perdeu tudo aquilo de bom que vinha de Deus na vida dele. Não está entendendo? Então, por isso que ele não consegue fazer o bem. Ele perdeu a capacidade de fazer o bem. Ele perdeu a capacidade de amar. Ele perdeu a capacidade de ter paz. Ele perdeu tudo isso. Ele perdeu tudo isso, né? Então, veja bem, o que acontece, então, que o prazer que Satanás tem está no mal, está nas trevas, está nas coisas malignas. Então, é por isso que Satanás ele induz as pessoas para o mal, porque isso lhe satisfaz. Entendeu? Eu creio, eu entendo que a Bíblia diz que Satanás veio para matar. Agora eu pergunto,
Pergunta na polícia ali, nos registros de criminalidade, o Brasil morre mais de 60 mil pessoas por ano. Pergunta ali aonde está que Satanás assinou ali que ele matou alguém. Não tem. Você não vê ele na esquina matando alguém. Você não vê ele assassinando alguém, não. Mas ele está usando alguém. Ele mata a sua sede. A Bíblia diz que ele é homicida. Desde o princípio, ele é homicida, né? Com certeza, ele instigou Caim a matar Abel, porque a Bíblia diz que ele foi homicida desde o princípio. A Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira, né? Então, onde tem essas coisas malignas, Satanás está ali, ele está se satisfazendo. Assim como o bêbado satisfaz num copo de cachaça, Satanás também está satisfazendo. Assim como o assassino mata, né? Satanás está satisfazendo a sua sede de matar. Então, Satanás, ele é um instrumento do mal sempre preparado e oferecido para fazer o mal. Não está entendendo? Então, ele sempre vai fazer o mal. Então, voltando nessa passagem ali, né, que aonde Acabe de fato foi enganado, né, e uma coisa preocupante também a gente vê ali, irmão Felipe, que, olha bem, aqueles profetas, eles não profetizavam a verdade. Ali Acabe mesmo diz, quando Josafá pergunta se não tem outros profetas, Acabe vai dizer assim, olha, tem só um, mas esse nunca fala nada de bom sobre mim, nunca fala nada bem, ou nada a meu favor, ele é contra mim. O que Acabe está dizendo com isso? Ele está dizendo, esses 400 que você acabou de ouvir aqui, Josafá, esses são profetas verdadeiros, esses são os profetas bons. Por quê? Porque esses profetas falavam aquilo que o rei queria ouvir. Então, veja bem, irmão Felipe, se não havia um espírito de engano usando esses profetas, e ali até então não havia esse espírito de engano, porque foi necessário, né, vir um espírito de engano, para que houvesse então a certeza de que Acabe de fato seria enganado. Então, veja bem, e se não era Deus que estava usando esses profetas? E não era, porque Deus estava usando, era o profeta que realmente era obediente, temente a Deus, profeta verdadeiro. E esse é o detalhe, irmão. Todo profeta verdadeiro na Bíblia você vai ver que é sofredor. Não existe profeta popularzão, bonachão, amigão do povo. Profeta verdadeiro, ele vai ficar do lado de Deus e vai pregar a verdade, doa quem doa. Esse é o verdadeiro profeta de Deus. E você vai ver essa característica nos maiores profetas da Bíblia, né? Você vai ver em Elias, vai ver em Eliseu, vai ver em Ezequiel, vai ver em Daniel, vai ver em Jeremias, você vai ver isso aí. Então, o que acontece? Olha que coisa interessante. Se esses profetas não estavam profetizando pelo Espírito de Deus, e não estavam. Se eles não estavam profetizando por um espírito maligno, sabe o que eu entendo, irmão Felipe? Que está profetizando da sua carne, do seu coração. E a Bíblia fala sobre profetas que profetizam do seu coração, da sua mente. E, inclusive, a Bíblia diz, ai daqueles que dizem assim do Senhor, quando o Senhor não diz, né? No livro de Ezequiel, a palavra do Senhor diz que Deus, quando Deus, se um profeta falou algo errado para uma pessoa e essa pessoa acabou caindo no mal, Deus diz assim, ó, foi eu que usei este profeta. E a pessoa que foi enganada, ela vai morrer no seu pecado. E esse profeta também vai morrer no seu pecado, porque eu o rejeitei. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus mata 2 coelhos com uma cajadada só. Deus vai usar um falso profeta para enganar aquele que é ímpio, aquele que não lhe agrada. E aí, irmão Felipe, nós podemos entender porque tem tanta gente nos dias de hoje enganada por falso profeta, por falsa revelação,
falsa profecia, é profeta que revela número CPF, é profeta que revela nome, né? Para mim, não precisa ninguém revelar, que eu sei de cor o meu CPF, né? Não precisa ninguém me revelar. Mas é umas insanidades assim, totalmente antibíblicas. Mas voltando lá, então, quando nós entendemos que aqueles profetas profetizavam o que o rei queria, né? Então, nós vemos que eles eram profetas vendidos, né? E até ali meio que dava certo, porque naquele tempo, como os reis, né, idólatras, distanciados da palavra de Deus, distanciados de Deus, eles também procuravam outros ídolos, procuravam outros oráculos, né? Então, na verdade, eles nem sempre recebiam 100% de cumprimento, e eles se contentavam com isso mesmo. Então, agora veja bem, só que neste caso, Deus quer ter a certeza, Deus quer a certeza de que Acabe realmente caia naquela batalha, né? Porque encheu a taça da ira de Deus e Deus determinou a derrota de Acabe. E aí a Bíblia diz que há aquela reunião no céu e então apresenta-se esse espírito. Para as pessoas, irmãos, é difícil às vezes, de entender, porque a gente está acostumado em ambiente fechado, em local físico, né? Então, ou seja, eu posso estar num lugar, fechar a porta, não deixar ninguém entrar, eu recebo quem eu quero, mas o mundo espiritual é totalmente diferente. E não há lugar onde Deus não tenha acesso, né? Você vê ali no Salmo 139 que o salmista diz: para onde me irei da tua presença? Né? Qualquer lugar que eu for, ali o Senhor está. Então, nada se esconde de Deus. Então, quando Deus expressa aquela vontade, eu preciso destruir Acabe, né? Que se apresenta um espírito de mentira, porque ele quer trabalhar isso, é o que está é a essência, né, desse espírito, é fazer o mal. Então ele se oferece para Deus, E e os, e Deus os, manda, vai e vai ser sucedido. Agora, veja bem, né, que como tudo está debaixo do mandamento de Deus, tudo está debaixo da vontade de Deus, que Deus diz assim, ó, vai e prosperará nesse teu caminho. Então, ou seja, Deus manda e é Deus que determina o sucesso daquela empreitada. Então, tudo está debaixo da vontade do Senhor. O Senhor manda em tudo. Ele é o Senhor de tudo. E aquele espírito vai, olha só que terrível, irmão Felipe, né? Hoje em dia as pessoas custam acreditar, mas será que lá é falso profeta mesmo? Ai, mas será possível que vai ter um espírito? Irmão, um espírito só enganou 400 profetas. 400 profetas. E eles começaram a profetizar com convicção. Vai ser vitorioso, o Senhor vai entregar, o Senhor vai fazer, né? Agora, eu me chamo a atenção, irmão Felipe, que Josafá era um servo de Deus, né? Josafá estava bem com Deus. E aquele que é servo de Deus, irmão, não estou dizendo que a pessoa seja o mais perfeito da terra, mas o crente pode ser falho, mas se ele ora, ele jejua, ele é sincero com Deus, Deus não deixa ele no escuro, Deus não deixa na dúvida, né? E Josafá, a experiência que ele tem com Deus, né? E analisando tudo, ele vê aqueles 400 profetas, em detalhe, irmãos, precisamos entender que Josafá entendia de guerra, né? Ele sabia a empreitada a qual ele estava para enfrentar, ele sabia tudo disso, e ele tinha convicção, né? O irmão vê que depois, naquela outra situação lá, quando vem aqueles exércitos, naquela batalha, está em 2 Crônicas 20:20, né? Todo o capítulo 20 vai falar sobre isso. A Bíblia diz que Josafá teve medo e se acampou a orar e buscar o Senhor, né? Convocou o povo para orar, clamar a Deus e Deus a vitória. Então, Josafá era um homem prudente. Ele era um homem prudente. E
A prova disso é que, neste momento, mesmo 400 profetas profetizando vitória, irmão Felipe, quem é que vai duvidar se tem 400 profetas na frente do rei profetizando? Uma coisa é profetizar para o povo lá no meio da cidade, lá fora dos muros, mas outra coisa é profetizar dentro do palácio, na presença do rei, para o rei, no momento de vida ou morte, no momento de guerra, que o rei podia ir morrer. Então, veja bem, quem é que duvidaria, a não ser, né, a não ser por uma intimidade com Deus ou uma revelação de Deus. E Josafá desconfia, ele não confia naquilo ali. 400 profetas profetizando, e ele pergunta, não tem pelo menos mais um? Glórias a Deus, Deus sempre tem um, né? Pelo menos um em cada ambiente, em cada cidade, em cada igreja, Deus sempre vai ter os seus fiéis, Deus tem o seu remanescente. E o que salva que Josafá então pergunta, não tem pelo menos um? E aí o rei tem que entregar, olha, tem um aí, mas não fala bem de mim. Ele sempre é contra mim. Esse que é o problema, irmãos. Muitas vezes a pessoa, quando ela está na carne, sempre que ela estiver na carne, ela vai achar que o pregador está atacando ela. Ela vai levar para o lado pessoal, né? Ela vai dizer que a mensagem é dura, vai dizer que o pregador é carrasco, vai dizer que o pregador é muito salgado, mas isso é desculpa da carne, porque a palavra atingiu a sua carne, né? E lembra que a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes que penetra até a divisa da alma e do espírito. Então a palavra discerne, ela vai lá, né, e mostra a realidade. E então o Acabe estava nesse mesmo modo, né, de rejeição. Então ele confia nos seus profetas e ele rejeita Micaías. Mas o que Josafá faz? Não, deixa disso. Vamos ouvir ele, o que custa, né? Não fala isso, vamos ouvir ele. E Micaías, Os então, traz filhos, a revelação, que na verdade foi um espírito de mentira que enganou eles. Irmão Felipe. a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Eu faço um para essa passagem me lembra também outra passagem do de Nabucodonosor. Aí a passagem do rei Acabe, ele buscava o erro, ele queria ouvir aquilo que agradava ao seu ouvido, agradava aos seus olhos, ao seu coração, enganado, né? Mesmo aquilo sendo algo que iria condenar ele. Agora, o Nabucodonosor, quando ele teve aquele sonho da estátua e tal, eu percebo que ele já estava desconfiado dos seus sábios, dos seus intérpretes, que ele fala assim, não, eu não sei, não esqueci meu sonho, eu quero que vocês me falem o sonho e me deem a interpretação dele. Aí quando os sábios dele começam a enrolar, começam a dar aquela enrolada, né, dizendo, não, mas primeiro eu conto o sonho, como é que a gente vai falar a interpretação se o senhor não contar o sonho? Aí Nabucodonosor diz assim, mas vocês estão preparando palavras mentirosas para mim, para que quando passem os tempos, ou seja, depois que ele já morreu, daí aquela palavra, no caso, aquela interpretação que aqueles sábios iam dar, não iria se cumprir mesmo. Ou seja, ele entendeu, não, esses meus sábios, eles estão preparando palavras enganosas, por causa que eles sabem que daqui a não sei quantos anos eu vou morrer, e eles vão falar que a interpretação do sonho deles é para muitos dias, e aquela interpretação não vai se cumprir. Então ele exige dos sábios dele uma verdade, coisa que o rei Acabe não se preocupou, né? Ele se preocupou em simplesmente agradar aquilo que ele achava por correto, sua própria ética, né? O que acontece? Ali está a grande diferença, né? É que Nabucodonosor até então eles confiavam nos videntes, ele não conhecia o Deus do céu, né? Agora é interessante que Nabucodonosor ele só reconheceu o Deus verdadeiro mesmo depois que ele foi quebrado, né? Depois que foi colocado a pastar lá, né?
Aí ele reconheceu, né, e testemunhou que só Deus era o verdadeiro. Mas, irmão Felipe, falando sobre esses dons espirituais, né, o nosso horário está terminando. Sim. Nós temos uma campanha de oração hoje pelo Google Meet, daqui um pouquinho. Nós não falamos ainda sobre os dons espirituais, já estamos falando, na verdade, ainda que estamos falando da profecia na velha aliança, né? Agora nós precisamos entender por que, então, que Deus deixou o batismo do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Porque isso nada mais é do que revestimento de poder, né? Quando nós vemos Jesus, quando ele ressuscitou, a palavra de Deus diz que ele apresentou-se aos discípulos, né? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes seus pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, ali, a meu ver, eles receberam o Espírito Santo, novo nascimento, que até então eles não tinham. Você vê lá que mesmo estando com Jesus, era aquela briga, um quer ser maior que o outro queria mandar descer fogo, né? Os Boanerges queriam descer fogo, né, sobre Samaria, um queria mais posição que o outro, era complicada a coisa. Então, nós vemos Pedro lá puxando a espada. Então, eles recebem o novo nascimento. E Jesus diz para eles ficar em Jerusalém até que do alto sejais, né, revestidos de poder. Então, pelo que se entende, ali pela lógica bíblica, né, Jesus ficou 40 dias ali, depois de ter ressuscitado, e então no Pentecoste, que é 50 dias após a Páscoa, foi que veio, então, o Pentecoste, a festa da colheita, né? Então, que eles receberam o revestimento de poder do alto. E então, qual é o primeiro impacto que acontece? Que eles começam a realmente fazer a obra de Deus e fazer com poder, né? Então, eles recebem a variedade de língua, recebem batismo com línguas estranhas, outros recebem variedade de línguas, outros interpretação, enfim, né? Na sequência, nós vamos ver outros com dons de cura, nós vamos ver a manifestação de milagres, maravilhas ali pelos discípulos. Então, quando nós lemos 1 Coríntios 12, nós vamos ver a relação dos dons do Espírito Santo, ainda que não se esgota, né? Às vezes, a pessoa tem os 9 dons, 9 dons do Espírito. Não, é muito mais, né? Tem outros dons. A Bíblia vai falar dom do socorro, né? Dom de governo. Tem muitos dons do Espírito Santo. Esses aqui são os principais, os citados aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, precisamos entender por que esse revestimento de poder. Primeiro, porque eu preciso manifestar ao mundo o poder de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso manifestar na dimensão humana o reino do céu. E o reino do céu, ele não é carnal, ele não é humano. O reino do céu, ele é espiritual. Então, para mim manifestar o reino do céu, né, na terra, na dimensão humana, eu preciso manifestar com poder espiritual. Então, não basta eu pregar só do meu intelecto sem ter uma ação do Espírito Santo. Então, não basta eu falar, eu tenho que falar com poder. E o meu saber, o meu intelecto humano não é suficiente. Eu preciso saber também com poder, eu preciso saber de forma espiritual. E o meu agir também não basta minhas obras humanas, carnais, o meu agir das minhas mãos como homem carnal. Precisa haver uma ação espiritual também. Então, quando nós lemos esses dons do Espírito Santo aqui, ele vai falar de falar com poder, primeiro saber com poder, né? Que são ali, né? Saber com poder são os dons de inspiração, né? E então depois vai ter os dons de falar com poder, né? Que são ali então
os dons de sabedoria, e depois o dom, então, de agir com poder, que são os dons de poder. Então, veja bem, nós temos, né, primeiro, os dons de sabedoria, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, ou da ciência, né, ou também da revelação, também chamada revelação, e discernimento do Espírito. Então, veja bem, este é o dom, são os 3 dons, né, elencados na categoria de sabedoria. Então, a palavra da sabedoria é quando nós recebemos a revelação de Deus para ministrarmos a palavra, para ensinarmos, para pregarmos, né? Não com entendimento só carnal, né? Ou com a decoração humana de conceitos bíblicos ou da própria palavra, mas eu recebo revelação de Deus para a própria palavra do Senhor. Então, muitas vezes, coisas que eu leio naturalmente ou que alguém lê e não consegue compreender, porque a palavra de Deus é em profundidade. Então, pelo dom da palavra da sabedoria, eu recebo de Deus, do céu, esta revelação, né, para que eu possa compreender e também ensinar esta palavra. Depois tem a palavra da ciência, né, que na lista ali, nós vamos ver, quando vai falar sobre o dom da profecia, em capítulo 14, também, 1 Coríntios, ela vai falar que alguém, ao ouvir, ele é convencido, né, e acaba se convertendo. Aquela palavra de profecia, na verdade, está falando de uma revelação. Então, esse é o dom do conhecimento, ou da ciência. É quando Deus revela, né? Assim como a palavra sabedoria na vertical vem de cima para mim, esta dom do conhecimento, da ciência, ela é na horizontal, é quando Deus revela para alguém, né, o coração, né, as emoções, os sentimentos, alguma coisa que precisa de uma ação divina, ou até uma enfermidade na vida da pessoa, a situação que a pessoa está passando. Então, esta é a revelação de Deus, revela a vida dessa pessoa para alguém, e alguém, então, é uma ação espiritual com o propósito de socorrer, de curar, enfim, de auxiliar esta vida. Isso então, está dentro também dos dons de sabedoria, a palavra do conhecimento, ou ciência, ou revelação. E também o discernimento de espírito, né? Então, assim como a palavra de sabedoria é na vertical, de cima para baixo, né? A do conhecimento é na horizontal, então o discernimento do espírito é no mundo inferior. É quando, pelo Espírito Santo, nós conseguimos identificar espíritos, né? Espíritos malignos, ou até ações enganosas de espíritos malignos que gostam, né, de se fingir, de imitar o Espírito Santo. Então, isto é os dons de sabedoria, ou seja, saber com poder, além da capacidade humana. Depois, então, vem, né, os dons que nós falamos de inspiração, né? Os dons, então, chama falar, né, com poder. Então, é quando a pessoa recebe a variedade de língua, lembrando que o batismo, a primeira manifestação inicial é o falar em línguas. Falar em línguas não é dom do Espírito Santo. Falar em línguas, a Bíblia chama de sinal, né? Então, é um sinal, a Bíblia diz, é um sinal até para os incrédulos. Então, mesmo uma pessoa que ainda não é crente, ela pode crer e receber, né, o batismo do Espírito Santo e línguas estranhas. Agora, variedade de línguas, aí sim, né, ela é o dom espiritual. E também, né, interpretação, outra pessoa ou a mesma pessoa que recebeu variedade de línguas, ela pode receber o dom de interpretar essas línguas, né? E também, então, o dom da profecia, que daí já ela é clara, né, compreensível. Então, esses 3 dons são os dons, né, de inspiração, né, que levam a pessoa a falar com poder. Depois tem os 3 dons, né, que são chamados dons de poder. É quando, então, eu vou agir com poder, vou fazer com poder, como falamos antes, né? Tudo tem que ser com poder, tem que ser espiritual, não pode ser carnal.
Então, esse fazer com poder vem, então, né, o dom da cura, né, os dons de curar. É um dom que, na verdade, são vários, porque alguém pode receber o dom de cura, por exemplo, de problemas na coluna, outro pode receber o dom de cura para a visão, né? Então, tem vários dons, né? Por isso que a Bíblia não diz um dom de curar, mas dons de curar, onde cada um pode ser usado de uma forma distinta, né? E então também dom de milagres, também conhecido como dom de maravilhas, que milagres pode ser várias coisas, né? Não é relativo a curas, né? Mas milagres pode ser, vamos dizer, Deus multiplicar alguma coisa. Tem tantos exemplos aí, né? Que é considerado milagres, é aquilo que rompe, né? Rompe com a própria lei natural das coisas, né? Então, esse é o sinal é o dom de milagres, né? Então, é dom de cura, dom de milagre. E depois tem o dom da fé, que não é aquela fé que falamos antes, que é dádiva de Deus, para que o homem possa crer. Esse dom da fé, ele é um dom de poder. É quando a pessoa vai fazer algo assim que humanamente ela não conseguiria fazer. Eu considero como um ímpeto assim de fé, pelo qual a pessoa, em determinado momento, ela consegue fazer algo que humanamente seria impossível. Então, é uma ação de fé muito poderosa, muito sobrenatural, que ela consegue, assim, uma realização espiritual com resultados tremendos, e que é uma coisa assim que não é a sua fé normal do dia a dia de fazer. Ela consegue algo feito sobrenatural, né? Muitas vezes até em situações de perigo, muitas vezes situações de impossibilidade, ela consegue fazer algo sobrenatural. Então esse é o Martírio também? da fé. Sim, irmão Felipe. Não digo martírio também se enquadraria nesse dom de fé? Por exemplo, a pessoa enfrentar a morte por Cristo. É o enfrentar, né? O enfrentar, porque na verdade não se sabe. O sofrimento, a pessoa se entrega ao sofrimento, mas a gente não está lá, não está na pele da pessoa para ver, saber o que ela está sentindo, se Deus está dando alívio ou não, não tem como sabermos. Mas a ousadia, sim, é uma manifestação tremenda de fé, a ousadia de enfrentar, pelo nome de Jesus, mesmo sabendo que vai morrer, vai ser sentenciado à morte. Pode sim ser também a manifestação do dom da fé, porque o ser humano ele tem o instinto de sobrevivência, né? O medo, inclusive, é um instinto humano para a sobrevivência. Então, o normal é a pessoa, ela tem esse instinto, né? De preservação. Então, o normal do ser humano é fugir, né? Mas, pela fé no nome de Jesus, nós temos exemplos, né, tremendos aí, né? Temos os heróis da fé que conseguiram fazer coisas tremendas e gloriosas, né? Temos muitos testemunhos aí de pessoas que conseguiram enfrentar coisas que humanamente seria impossível. Então é importante, irmão, nós primeiro eu me certificar de que estou salvo, tendo o fruto do Espírito, permanecer na condição de salvo, buscar a cada dia nesta regeneração, esta santificação, conforme eu vou sabendo, eu vou aplicando. Eu não sabia que isso aqui não agradava a Deus, mas agora eu descobri, eu aprendi, então eu não vou praticar mais, né? Então, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que murmurava, não murmura mais. Então, eu tenho que ter um crescimento, né? Eu tenho que ter um crescimento espiritual para me manter como salvo. E, além disso, buscar, né? Buscar o batismo com o Espírito Santo e não me contentar somente de falar língua, mas buscar os dons do Espírito Santo, que vai me capacitar realmente para ser frutífero na obra do Senhor, que para ser frutífero, sinais precisam acompanhar, né? Então, sinais vão acompanhar mediante a operação dos dons do Espírito Santo
na vida do crente, na vida do obreiro, daquele que crê no Senhor. Então, quanto mais buscar de Deus, mais eu terei. Agora, eu preciso lembrar, o mundo 24 horas por dia está, né, trazendo ofertas para a minha carne, para que eu não tenha tempo para Deus, né? E o mundo vai procurar, o sistema mundo vai procurar cada vez mais nós estejamos super ocupados, super ansiosos, super preocupados, para que não haja lugar na nossa vida para Deus, para que não tenhamos tempo para oração, tempo para estudo da palavra do Senhor, não tenhamos disponibilidade de jejuar, de buscar mais de Deus na nossa vida. Então tem que cuidar isso. O mundo ele está fazendo pressão, mas a Bíblia nos ensinou, né, a resistir o adversário, a crucificar a nossa carne e vencer o mundo. Amém? Irmão Felipe. Amém. Não, eu gostaria de agradecer sua participação. Não sei se acho que agora já está se aproximando o horário do seu compromisso da sala de oração, né? Isso, nós temos oração online pelo Google Meet daqui um pouquinho, uma campanha que temos Sim. aqui na área. Não, mas eu agradeço a participação e esperamos mais oportunidades, né, de estar trazendo também mais temas bíblicos. Agradecer sua disponibilidade, né, que eu sei que a agenda de pastor é bem corrida, né? É, realmente, Mas, irmão, nós temos mas bastante vamos. trabalho. Segunda-feira, como é que fica com essa questão da sua agenda, pastor? Irmão Felipe, eu preciso ver porque eu tenho bastante trabalho mesmo, e inclusive nós éramos para assumir mais um programa na Rádio Filial 1, não haverá tempo. Nós temos bastante atividades na área aqui, também na região, né? Nós temos, às vezes, também trabalhos no departamento do ensino, né? Quando a Superintendência dos Ensinos nos convoca. Então, realmente, nós estamos com muito pouco tempo, realmente. Sim. Hoje foi um milagre nós conseguir esse tempo aqui, né? Isso também porque nós temos o programa dos Cavalheiros, das 19 às 21, mas está na liderança ali do presbítero Darlan, e dos Cavalheiros, está fazendo hoje. Então, eu não tive tempo também de participar ali. Então, o nosso tempo realmente é exímio, né? Mas é pouco. Mas Sim. eu creio que Deus vai abençoar o irmão aí, o seu canal, tem bastante nomes aí também, né? Na região aí temos o pastor Jerry Adriane Dias, temos o pastor Márcio Goulart, temos o pastor Espumoso, Rafael Lobato, pastor Marcelo Ritter também, um homem tremendo de Deus aí, da área Chapada, né? E glórias a Deus, tem bastante servos de Deus aí que Deus tem usado tremendamente aí na área do ensino. Pastor Vandir, não deve conhecer também, né, Pastor Vandir de Santa Catarina, Pastor Olhari também de Chapecó, Santa Catarina, né, são homens de Deus tremendo aí na área do ensino, né, e Sim. de repente consegue mais tempo, né, para Sim. estar ajudando o irmão aí. Eu tô agora na busca de encontrar contatos, né, para aumentar a quantidade de convidados. Isso, Eu comentei, se o senhor tiver recomendação de contato, sim, pode mencionar, eu já vou procurar entrar em contato com esse que o senhor me passou aí. Eu amém. eu só mencionei a questão da segunda-feira porque eu estou pensando em padronizar algum dia, e daí pode deixar padronizado, né? Não sei se. Só que daí teria que ser algum dia que, em geral, assim, de modo geral, os pastores têm mais. Pastores e os irmãos do ministério, né? Teriam um pouco mais de facilidade. Mas enfim, isso é tudo coisa que a gente vai estar pedindo direção de Deus aí para Isso, meu filho. questões de horários e tal. Mas eu agradeço muito sua participação, pastor. Foi de, Amém. agradeço mesmo aí de coração a sua disponibilidade, o seu tempo também de preparar um estudo, de preparar uma ministração aí. Mas para mim foi muito bom, é muito bom contar com o apoio de irmãos, né, do ministério, irmãos que a gente conhece aí conhece a vivência, conhece
que são pessoas que realmente dão testemunho, né? Hoje em Amém. dia. Mas muito obrigado, pastor. Não sei se o senhor Tá tem alguma bom, irmão. palavra. Não, Deus abençoe, em nome de Jesus, abençoe a todos os irmãos aí que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Paz, senhor pastor. Paz do Senhor, Deus abençoe.